Estou aqui com mais informações para você que quer aprender a falar inglês e está meio que perdido, sem saber por onde começar. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que é necessário para que você aprenda a falar inglês, para que você melhore o inglês que você já tem. Vou aqui te dar algumas dicas bem interessantes. Fique comigo até o final do vídeo, mas vai deixando aqui o seu like, compartilhando o vídeo e não se esqueça de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho para receber notificações. Então, vamos lá aprender como você pode deslanchar o seu inglês? Bem, antes de passarmos para as dicas práticas, é importante que você tenha em mente 3 pontos. O primeiro ponto é compreender que aprender um novo idioma é um processo. Então, quando eu falo em processo, eu estou falando de tempo. Não é algo que acontece da noite para o dia. Muitas pessoas têm aquela ansiedade, aquela rapidez em querer falar logo, em aprender logo. Mas calma, não precisa ficar tão ansioso, né? Não precisa ir com tanta sede ao pote. Entenda que é um processo, é algo que exige tempo e pode até ser que você em poucos meses já esteja falando, já tenha melhorado bastante o seu inglês. Ou possa ser que isso leve mais um pouco de tempo. Então, quando a gente fala em processo de aprendizagem, a gente leva em conta o ritmo de aprendizagem de cada pessoa. Algumas pessoas aprendem muito rápido, outras aprendem mais devagar, outras são mais visuais. Então, quando eu falo em aprendizagem, eu tenho que pensar no indivíduo de forma singular, de forma única. Cada pessoa aprende de uma forma. Então, aprender a falar inglês é um processo, leva tempo, é necessário ter paciência, tá certo? Não fique triste ou frustrado, porque já faz um ano que eu estudo inglês e eu ainda não estou fluente. É assim mesmo, tá? Demora um pouquinho, mas é importante ter esta calma, esta paciência consigo mesmo. O segundo ponto, ele está relacionado a este primeiro. O segundo ponto é entender que para você aprender inglês é necessário ter consistência. Você precisa realmente se dedicar à aprendizagem desta língua, né? Aprender a falar este novo idioma. Então, como eu falei, você não pode apenas esperar pelo curso de inglês 1 vez por semana, não é só pegar no livro 2 vezes por semana. Você realmente precisa ter dedicação, ter consistência e entender que aquele idioma, ele precisa fazer parte agora da sua vida. Você precisa estar imerso nesse novo idioma. Por mais que você não esteja em um país que fala inglês, mesmo aqui no Brasil, você consegue sim estar rodeado, né, de, como eu posso dizer, de situações que vão levar você a estar imerso na língua inglesa, que é o que eu vou já apresentar para vocês. Algumas situações, algumas dicas para fazer isso. Então, pessoal, tem que se dedicar mesmo. Tudo na vida é dedicação, tá certo? Eu mesma me dediquei muito ao estudo da língua inglesa, até hoje eu não paro. Eu me considero uma eterna estudante da língua inglesa. Por mais que eu tenha atingido, né, um conhecimento, né, que eu acho muito bom, né, às vezes olhando para trás, puxa vida, né, eu já aprendi tudo isso, hoje eu consigo me comunicar de forma segura, mas não é perfeito. A gente não sabe 100% do nosso idioma, o que dirá uma segunda língua. Então, a gente tem que ter essa humildade também para continuar estudando e se aperfeiçoando. É isso que vai nos levar a um aprendizado, a um resultado significativo, tá certo?
Terceiro ponto que é importante, vou pescar aqui nas minhas anotações. Entender que errar faz parte. Ai, meu Deus, eu errei, né, essa pronúncia, eu errei essa estrutura verbal. Sem problema. O erro faz parte, né? Eu já errei muito, muitos professores, muitas pessoas que aprenderam a falar inglês também já erraram bastante. Quem disser que nunca errou está mentindo. Errar faz parte. E na hora que você fala inglês e você se dá conta sozinho de que você errou uma estrutura, de que você usou uma palavra que não foi tão adequada, ou que você pronunciou uma palavra de forma errada, isso é bom, isso mostra que você já tem essa consciência do idioma, que você já tem segurança, né? Você já está compreendendo as regras do idioma, as regras de pronúncia, as regras gramaticais, o uso das palavras. Então, quando você erra e você não tem essa consciência, é porque ainda você está bem no começo. Na hora que você erra e se dá conta e se corrige, então isso mostra que você já está bem avançado nesta caminhada. E na hora que você erra e se corrige, você está aprendendo, para que o seu cérebro entenda que da próxima vez você precisa utilizar a forma correta. Mas para que você realmente tenha essa consciência, é necessário, que eu já falei antes, tempo, dedicação, consistência, ok? Não é da noite para o dia, não existe uma fórmula mágica. É realmente estudar, se dedicar e ter paciência com o seu ritmo de aprendizagem, tá bom? E entender que o erro faz parte. Então, recapitulando aqui rapidamente esses 3 pontos. Primeiro, entender que é um processo, exige tempo. Segundo, se dedicar e ter consistência nos estudos. E terceiro, não se preocupar com os erros. Agora, nós vamos passar para as dicas práticas que vão te ajudar a colocar tudo isso que eu te falei aqui em prática, ok? So, get ready! Então, vamos passar para as dicas práticas que vão te ajudar a melhorar o seu inglês. A primeira coisa que eu aconselho vocês a fazer é ter um bom dicionário para consultas, para que você possa tirar suas dúvidas, para te ajudar e nortear os teus estudos, tá? Existem vários dicionários muito bons. Eu sou apaixonada pelo da Oxford, inclusive eu tenho ele aqui, o físico, né? Ele é bem gordinho, bem grandão, certo? Esse aqui já é o de avançado, né? O Advanced. E tem um menor que é para iniciantes, que na capa vem dizendo para estudantes brasileiros de inglês, que foi esse que eu usei inicialmente e que me ajudou muito. E esse daqui que eu acabei de mostrar já para aqueles que estão no nível avançado. Realmente eu sou apaixonada por esse. Tem também a opção do site, né, de você consultar o dicionário da Oxford no site. Tem também o site da Cambridge, né, esse dicionário que você pode consultar online da Cambridge. E tem alguns apps que você pode baixar no celular. Tem um app que inclusive eu tenho no meu celular que é The Free Dictionary. Ele é muito bom. Ele tem a palavra do dia, vem com expressões, com gírias, para você aprender, tá? Ele é bem bacana. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para que você possa, né, baixar no seu celular. Alguns links de dicionários. Tem esse, The Free Dictionary, e tem mais 2 que me ajudaram muito também no início dos meus estudos. Então, eu vou deixar 3 links de dicionários, ok? E deixo essa sugestão do dicionário da Oxford, que eu sou suspeita para falar. A segunda dica, como eu falei, você tem que se expor ao idioma. Você tem que estar imerso no idioma. Então, você já pode começar a mudar o idioma do seu Instagram, do seu Facebook, por exemplo. Você já conhece aquelas palavras, você já está acostumado a vê-las sempre em português. Muda para o inglês, para que você possa se expor mais e mais
a este novo idioma. E assim, muda também o idioma dos vídeos, dos filmes que você assiste e vai acostumando o seu ouvido, tá certo? É importante você estar exposto a situações que envolvam o inglês, certo? Você precisa ter muito input. Input é aquilo que vai entrar de idioma no seu cérebro por meio de ouvir, né, o listening, por meio do que você lê, tá? Né? Não escutem este áudio aí que vocês estão ouvindo, né? Uma hora dessa o pessoal na rua fazendo barulho. Pode acreditar, mas vamos continuar aqui. Então, quanto mais input, quanto mais informações você vai colocar para dentro do seu cérebro, né, por meio do ouvido, por meio de leitura, mais vocabulário, mais conhecimento do idioma você terá. Para que você possa produzir este idioma, colocá-lo para fora, que é o output, por meio da fala e da escrita. Então, antes de eu produzir, né, output, eu preciso de input, tá? Então, quanto mais exposição eu tenha ao idioma, principalmente, gente, o listening, tá? Eu ouvi no início, às vezes pode ser confuso, pode dar dor de cabeça, não tô entendendo nada. Mas você precisa se expor, né, e se forçar, até que o seu cérebro, né, ele entenda, né, e se acostume com aquele novo, como é que eu posso dizer, esse novo jeito de falar, com esse novo som, com esse novo idioma, ok? Terceira dica é começar com coisas básicas. Tem gente que está começando agora e já quer logo ouvir músicas difíceis, já quer ler um texto gigantesco, um texto assim já científico, um jornal, uma coisa mais longa, com vocabulário mais difícil. Não. Se você começar por algo muito difícil, isso pode te frustrar. É importante você entender que quem está começando agora a aprender inglês é como se fosse um bebê, tá? Você não pode pegar um bebê, por exemplo, e dar para ele já uma feijoada, né? Pensando assim, você começa a alimentar o bebê com leite e tem todo aquele passo a passo quando você vai mudando a alimentação de um bebê, né? Você vai dando já frutinha amassada e assim por diante, até que ele possa ter condições de se alimentar de algo mais, como diz aqui no Ceará, mais pesado, mais forte, tá? A mesma coisa é quando você está aprendendo a falar um novo idioma. Você não pode logo utilizar e querer já se colocar em situações com vocabulário muito difícil, né? É importante que você comece com coisas básicas. Uma dica é começar com músicas infantis, músicas de crianças. Por quê? São músicas que têm um vocabulário mais fácil, repetitivo, então as palavras vão se repetir muito, né, para ficar na sua cabeça. É mais curta, então é mais fácil de você aprender. Quando eu estava aprendendo, tinha uma música, né, que eu sempre escutava, né, que foi uma música que me ajudou muito, que é a música da Dona Aranha, The Itsy Bitsy Spider. Tem uma parte da música que eu escutava muito e repetia muito para treinar essa questão de ritmo, pronúncia, de juntar os sons. Uma parte da música que diz assim: Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. Esse dried up all the rain, eu tenho aí os sons sendo juntos, ou melhor, sendo unidos. Então, essa música particularmente me ajudou muito, fora outras, claro. Mas esse tipo de música vai te ajudar, né, a melhorar pronúncia, vocabulário, entender o ritmo do idioma, a entonação, esse juntar os sons, né,
mesmo linkar aí os sons, para que você possa falar de forma natural, né? Que é o que as pessoas acham, assim, porque falam rápido. Não é que falam rápido, é porque realmente às vezes eles cortam alguns sons e juntam outros, certo? Então, essas músicas infantis têm tudo isso que vão te ajudar. E você vai começando por elas e depois, ao passo que você vai ganhando confiança, você passa para músicas que tem um nível mais avançado, tá certo? A quarta dica são histórias curtas, histórias infantis. Lembrando que você está começando, então você é um bebê naquele idioma. Então, ler histórias curtas, escutar o áudio dessas histórias, acompanhando a escrita, tudo isso vai te ajudar. Quinto ponto é a palavra do dia. Todos os dias, escolha aprender e decida e faça isso, tá? Aprenda uma palavra nova. Todos os dias. Para quem está começando, eu indico que aprenda substantivos. Depois de algum tempo, você vai passando para adjetivos, depois passa para verbos, depois você pode até intercalar uma semana substantivo, uma semana adjetivo, uma semana verbo. Porque a gente sabe que os substantivos, né, fazem parte de uma classe gramatical muito ampla, né? Tudo aquilo que nomeia. Então, no início você precisa de muito vocabulário. Como que você vai fazer a escolha dessa palavra do dia? Exemplo, comece pela sua casa. Escolha um cômodo. Exemplo, a cozinha. Observe os móveis, os objetos, tudo que tem na cozinha. Você escolhe lá um objeto. Por exemplo, o armário, né? Aí como que se fala armário em inglês? Aí você vai pesquisar. Cupboard. 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 Então, escreve, é bom ter um caderninho para essas palavras do dia. Todo dia você escreve a palavra do dia para treinar a escrita. E escuta como se fala essa palavra, coloca lá no Google Tradutor, repete a palavra várias vezes, até você pronunciar direitinho. E pense como usar esta palavra numa frase. Por exemplo, o meu armário é bonito. My cupboard is beautiful. Eu tenho um armário. I have a cupboard. Ou então, tem um armário na minha cozinha. There is a cupboard in my kitchen. E assim, vai forçando o teu cérebro para usar esta palavra de diferentes formas. No dia seguinte, escolhe outra coisa daquele cômodo. E assim você vai aprender a falar as palavras daquele cômodo. Depois passa para os outros cômodos. Depois que você explorou sua casa, vai pensando em outras palavras que você gostaria de aprender, né? E vai pensando mesmo, né, em situações, você vai pensando mesmo em situações, em palavras que você vai se perguntar, puxa, como que eu falo isso em inglês? Né? Tipo assim, está chovendo. Aí você pensa, como que eu vou falar isso em inglês? Oh, it's raining. Né? Então, vai forçando o teu cérebro a pensar em inglês e sair da zona de conforto, tá certo? Cria este hábito da palavra do dia. Se você fizer isso, você vai aprender muitas palavras, tá? Vamos supor, o mês tem 30 dias. Então, se você fizer isso durante um mês, 30 palavras novas. Imagine um ano, né? Então, isso vai te ajudar muito. Fora outras palavras que você vai aprender no curso, ou no filme, ou na música, e assim por diante, ok? Quinta, ou melhor, sexta dica. A sexta dica já está embutida nessa que eu falei da palavra do dia, que é pensar em inglês, né? Se expor, se forçar a pensar em inglês. Então, a sexta dica já foi aqui mencionada juntamente com a quinta. A sétima dica, né, que foi uma coisa que me ajudou particularmente, eu peguei algumas imagens de um livro,
de crianças, de alfabetização em português, porque eu fui alfabetizadora em português por muitos anos. Então, eu peguei esse livro, tirei xerox de algumas imagens, né? Imagem mesmo de criança brincando, de criança passeando com a família, enfim. Você pode pegar qualquer imagem, né? Eu peguei essas imagens por volta de umas 20, peguei um caderno, colei cada imagem numa folha. E eu fui criando história sobre estas imagens, né? Eu falava sozinha, isso me ajudou muito, né? Falando sozinha e fazia perguntas, e até hoje eu faço isso, viu? Não sou doida. Mas foi uma estratégia que eu encontrei, né? Já que não tinha ninguém na minha casa que me ajudasse. E eu começava a explorar a figura e fazia perguntas, descrevia, falava bem muito sobre a figura lá, explorando realmente a imagem. E depois eu fazia uma história, uma espécie mesmo de narração sobre a imagem. E ali surgiam dúvidas. Ah, como que eu falo isso? Como é que eu falo aquilo? E essas dúvidas iam surgindo, eu ia pesquisando e no final eu aprendia muitas palavras novas, né? Estruturas também gramaticais, né? Eu fiz mais ou menos umas 20 histórias com essas imagens. E depois eu pedi uma colega de trabalho que é americana, na época a gente trabalhava juntos, para revisar as minhas histórias, ver se estava tudo ok. Eu tive essa oportunidade. Se você não tiver uma oportunidade assim, você pode pedir um professor, alguém que tenha um conhecimento de inglês bem avançado para depois verificar, tá? Mas assim, você pode até mesmo criar suas próprias estratégias, né? Essa é uma sugestão que eu tô dando, mas de repente você pode ter uma outra, né? Caso você esteja assistindo a esse vídeo e tenha uma sugestão ou tenha experimentado alguma outra, pode deixar aqui nos comentários o que te ajudou a melhorar o seu inglês, tá certo? Próxima dica são apps, né? Hoje em dia nós temos o privilégio de termos uma vasta variedade, né, de ajudas, de ferramentas tecnológicas, coisas que não haviam na época que a gente nasceu, por exemplo, né? Na época que eu nasci, tá? Na década de 80, não precisa dizer o ano exatamente, né? Que naquele tempo realmente as condições eram mais precárias. Hoje não, hoje nós temos vários apps que podem nos ajudar. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links de apps bem bacanas. Você pode dar uma olhada, ver aquele com o qual você mais se identifica, escolhe um, tá? Tem muitos que tem a versão gratuita, você pode usar a versão gratuita para poder aprender vocabulário, treinar ouvido, formar frases, enfim. Vou deixar aqui na descrição alguns links de apps para você dar uma olhadinha, escolhe um para você usar todos os dias. Você seleciona ali 15 minutos, de 15 a 20 minutos diariamente, para que você possa usar esta ferramenta, tá certo? Ao seu favor. E a última dica que eu quero deixar aqui é a seguinte: não tenha medo, não tenha vergonha de errar e de falar, tá certo? Eu falo isso por experiência própria. Enquanto eu fiquei calada, com vergonha, com medo de errar, eu não tinha um inglês bom. Eu sou tímida, tem gente que não acredita não, mas eu sou. Mas no momento que eu entendi que eu tinha que abrir a boca, que eu tinha que falar, não importava se eu ia errar, enfim, com quem eu estava falando, quando eu me via ali forçada em diversas situações a falar e que eu tinha que falar, né, foi isso que me ajudou. Então, assim, não tenha medo, realmente fale, sem medo de errar, sem medo de julgamentos. Tem pessoas realmente que vão ficar reparando, porque existe, infelizmente, a gente não pode
fazer com que isso desapareça. Realmente existem pessoas que nos julgam, que nos criticam, que apontam os nossos erros, mas quer um conselho? Não ligue. Don't care, tá? Se importe com você, com o seu sucesso, com o seu desenvolvimento e com o seu aprendizado. Essas pessoas que estão só criticando são pessoas que muitas vezes, não se dão conta que elas precisam melhorar, né? Eu não tenho humildade para isso. E elas que estão perdendo. E você que está ali tentando melhorar, se esforçando, você vai ter sucesso garantido. Então, a última dica é essa. Fale, fale, fale. Ok? Você tem que falar. Don't be shy. Show off. Não seja tímido, não fique tímido. Se amostre mesmo. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Espero que elas tenham sido úteis para você, que elas tenham te motivado a não desistir e a continuar nessa caminhada em busca do aprendizado, do conhecimento em língua inglesa. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e de verificar os links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que você possa, né, usá-los, para que você possa usar as dicas para você aprender mais e mais no seu dia a dia, ok? Então, pessoal, até a próxima. Bye, everyone. See you next time.